Existe uma explicação científica para isso aí, mas eu preciso dizer para vocês que não tem comprovações científicas. Vocês vão procurar comprovações científicas, não existe comprovação científica disso, mas existe uma lógica disso. Olha aqui, ó, isso aqui são as moléculas da água. Aqui, na água, sem o processo de correção magnética, ela tem todos os elementos comuns da água: o oxigênio, o hidrogênio e a hidroxila. Agora, quando você submete a água à correção magnética, aparece um novo elemento aqui, que é os momentos de dipolo elétrico, que são esses pezinhos aqui, ó. Olha como as moléculas ficaram reorganizadas de forma hexagonal, máximo 3 a 6 moléculas agora organizadas, e esses macroclusters se tornaram microclusters. Então, quando nós submetemos a água ao contato com o silocimol, nós temos esse momento de dipolo elétrico. Essa reação, ela reorganiza as moléculas da forma que vocês estão vendo aqui no desenho, instantaneamente. E nós temos uma rede de fios, de condutores de energia em nosso organismo também, que são os neurônios. Da mesma forma, quando nós bebemos a água corrigida pelo silocimol, imediatamente os neurônios se comunicam, formando esse momento de dipolo elétrico e promovendo o aumento da resistência física instantaneamente. Então, nós somos também energia. Nós somos formados de células, são trilhões de células que formam o nosso organismo, são várias espécies de célula, mas células é formada de quê? Qual é a origem da célula? A célula é formada de moléculas que são formadas de átomos que são formadas de elétrons. O que é elétrons? É energia. Então, o início da vida é energia. Nós somos seres energéticos. Então, o que que acontece? Para vocês entenderem bem, eu detalhei bastante aqui. Esse ângulo que a água magnetizada tem, que é em torno de 104,5, é o ângulo ideal, é o ângulo normal da água, que a Maíra sempre fala isso, que quando a gente tira a água lá do seu estado natural, a gente a água sofre um processo de adulteração. E quando nós submetemos a água ao processo de correção magnética, ela retorna a esse ângulo. E aí o que que acontece? Quando nós ingerimos a água corrigida magneticamente pelo silocimol, promove uma organização imediata em nossas células, um contato imediato. E os neurônios também são células. E os neurônios, eles são os condutores dessa energia. Então, a ingestão da água corrigida, ela promove uma organização imediata nas células, que entre elas também os neurônios, o momento do dipolo elétrico cria o caminho por onde essa energia irá fluir. Para vocês entenderem mais sobre esse dipolo elétrico, eu trouxe também uma outra ilustração do que é os neurônios. Essa imagem aí é um neurônio. Observa que o neurônio tem a parte celular, tem o axônio, tem o dendrito, e aqui a bainha de mielina, que depois eu vou mostrar para vocês também a sinapse, quando ocorre a sinapse, o que, que acontece nessas pontinhas aqui, ó. Então, o nosso cérebro, preste atenção, gente, isso aqui é bem legal. O nosso cérebro, ele contém em torno de 100 bilhões de neurônios, que são esses fiozinhos aí, que por onde passa esse impulso nervoso, essa condução de eletricidade. Aí, o axônio, ele é o principal responsável. Então, vamos entender, os neurônios são células típicas do sistema nervoso. O dendrito são extensões ramificadas que recebem sinais de outros neurônios.
Então, os neurônios, eles se comunicam. E aí, esses dendritos aqui, que são essas raizinhas, elas recebem sinais que vêm de outro neurônio. Depois vocês vão entender bem quando eu colocar a sinapse aqui. Então, entre um neurônio e outro, ocorre a sinapse, que eles se comunicam, e esses dendritos, eles recebem sinais de outros neurônios. Já já vocês vão entender o porquê do teste do equilíbrio. Aí o axônio, que é toda essa parte aqui que impulsiona, que é o impulso nervoso, que é o condutor, ele também leva essa energia à baía de mielina. Mas o que acontece aqui no o axônio? O que ele é responsável por quê? Ao contrário do dendrito, que recebe sinais de outros, o axônio ele envia sinais para outras células ou para outro neurônio. Então, o dendrito recebe, o axônio transmite para outro. O dendrito recebe de uma, o axônio envia para outra. Então, olha que interessante. Para onde que vai essas informações? Vai para outras células, para outros neurônios, vai para as glândulas, vai para os músculos, vai, enfim, para o organismo todo. Mas por que eu coloquei aqui glândulas e músculo? Vocês perceberam que quando a pessoa bebe água, ele bebe um golinho de água, você já pode fazer o teste da resistência? As glândulas, elas estão aqui. Tem glândula sublingual, tem as glândulas, as tireoides são glândulas. Então, quando você recebe o contato da água magnetizada, o organismo já acende. Ele já recebe essa informação aqui nas glândulas. E por que eu coloquei músculos? Os músculos, eles que são responsáveis, o sistema muscular que é responsável pela geração de força. Então, se essa energia, se esse aviso, se essa informação que acabou de chegar aqui, ela vai para o músculo, o que vai acontecer? O músculo vai ganhar mais força. Esses 100 bilhões de neurônios que tem no cérebro, que já recebe essa comunicação, já manda para o músculo. Ó, você tem que ficar mais forte, que chegou uma energia diferente aí. É onde você faz o teste da resistência. Olha que interessante, gente. Depois você assiste de novo para você entender bem. E aí, a sinapse, observa que aqui está o neurônio, né? Aqui estão os dendritos e o axônio aqui, os dendritos aqui, as raizinhas, e aqui na parte da bainha, estão as sinapses. O que ocorre aí, gente? A sinapse é a região de proximidade entre um neurônio e outro. É aí que eles vão se comunicar. Aí você observa que é tudo energia, como se tivesse uma rede de fios trabalhando, um conectado ao outro. Para nós entender bem, vamos supor que a gente tem várias lâmpadas ligadas em uma só chave condutora de energia. Se você vai lá e desliga a chave, as lâmpadas todas se apagam. Se você vai lá e acende a chave, todas as lâmpadas acendem de uma só vez. Não fica acendendo uma, depois outra e depois outra. Não, elas acendem de uma vez. Assim é o nosso sistema interno. Quando você toma a água, os neurônios se comunicam. Esses condutores de energia comunicam com cada uma das células, vai lá nas glândulas, vai lá no músculo, aí você vai fazer o teste do equilíbrio, o músculo já tem mais resistência, porque ele é responsável pela força. Viu que interessante? Só que acontece dos neurônios, às vezes, eles adormecerem. Acontece porque, ó, vamos conversar sobre doenças degenerativas, por exemplo, como
como que chama, gente? O Parkinson, a do esquecimento, que é o Alzheimer, que são doenças degenerativas. O que que acontece? Os neurônios vão adormecendo. Da mesma forma, se você tem uma rede de lâmpada, você tem um interruptor por cada lâmpada. Se você desliga um interruptor de uma determinada lâmpada, ela apaga e as outras permanecem acesas. E no nosso organismo, os neurônios também eles costumam adormecer conforme a gente vai envelhecendo, principalmente se a pessoa não toma água. Agora, quando nós levamos para uma pessoa que tem mal de Parkinson ou que tem Alzheimer, a água corrigida magneticamente e ele toma na quantidade certa, o que que pode acontecer, gente? Se esses neurônios não morreram, mas estão adormecidos, se está no início de um Alzheimer, no início de um Parkinson, a gente pode reverter essa situação tomando água. Agora, se é um caso clínico mais avançado, que esses neurônios, eles morreram, eles secaram, não vai mais funcionar. Mas esses neurônios estão adormecidos. Quando eles recebem essa energia, ativa eles e eles acordam e a pessoa tem um resultado muito bom tomando água magnetizada. Vocês entenderam que tem uma ciência bacana por trás de tudo isso daí? Então, quando o neurônio envia mensagem para outro neurônio, é esse processo da sinapse. E as sinapses, elas são químicas ou elétricas. Então, as sinapses elétricas, na sinapse elétrica, ocorre o fluxo de íons entre as células. Tudo energia. Lembra quando a gente fala da hidrólise da água, que a água sai do estado molecular e passa para o estado iônico? É essa comunicação que acontece quando as pessoas bebem a água.